Prontos para a segunda parte da nossa aula? Vamos lá, pessoal. Estou fazendo bem devagarzinho para que vocês consigam entender. Então, faça do jeito que a prof está orientando. Faça um pouquinho, dê a pausa necessária para você terminar, porque eu não posso dar todas as respostas. Porque se eu responder tudo, será que vocês vão aprender? O que vocês acham? Preciso que vocês também respondam, às vezes até que vocês errem, porque quando a gente erra, o adulto que está ajudando consegue perceber o que a gente não está entendendo, tá bom? Então vamos lá. Comparando quantidades. Os alunos da professora Fátima gostam muito de ler. Veja quantos livros alguns já leram este ano. Então, tem 3 alunos aqui da professora Fátima. A Beth já leu 7 livros. O Caio já leu 5 e o Geraldo 8. Vamos responder algumas perguntinhas sobre esses livros? Quantos livros a Beth leu a menos que o Geraldo? Então, o Geraldo leu 8 e a Beth 7. Então, 8 menos 7, né? Então, a gente faz uma continha e consegue responder, né? Então, vamos colocar aqui. 8 menos 7. Ou faz rapidão aí, né? Levanta os dedinhos, 8 menos 7. Quanto que dá? Levantou 8 dedinhos. Agora abaixa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos dedinhos sobraram de pé, pessoal? Sobraram de pé 6 dedinhos, certo? Um dedinho, desculpa. Pensei numa coisa e falei outra. Vamos de novo, sobe os 8 dedinhos, agora abaixa 7. Junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou um dedinho apenas, né? Então, Beth leu apenas um livro a menos do que o Geraldo. Agora, esse exemplo tá melhor, né? Quantos livros o Geraldo leu a mais que Caio? O Caio leu 5. 5 para chegar no 8. Quanto eu tenho que andar? Quem vem depois do 5, pessoal? 6, 7, 8. Quantos dedinhos você precisou subir? Responde essa para mim. Vou fazer junto porque... Explicação, tá? 3 dedinhos, né? 3 dedinhos. Agora, veja o que o Caio e a Beth está dizendo. Ela falou que ela leu 2 livros a mais que o Caio aqui. Vamos ver se é isso mesmo? E o Caio falou que leu 2 livros a menos que Beth. Então, 2 livros a mais que Caio e 2 livros a menos que Beth, a gente consegue resolver com uma mesma operação, que é a subtração. Olha aqui os livros que a Beth leu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha os livros que o Caio leu. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar o 7 que a Beth leu e vou tirar o 5 que o Caio leu, sobrando 2. Se eu cortar, né, o que é igual, então aqui, a Beth leu 5. Vou cortar aqui o 5 que a Beth leu. E vou cortar também 5 que o Caio leu, porque aí é a mesma quantidade. E assim eu descubro quantos a Beth leu a mais, que ficou sem cortar. Então, 1, 2, certo, pessoal? Então, para comparar a quantidade, quando eu quero saber quantos a mais ou quantos a menos, eu faço uma subtração. Lembra que a prof até conversou com vocês sobre esse a mais, que é uma pegadinha? Porque a criança pensa assim, tá escrito mais. Claro que é uma adição. E não. Então, quando aparecer a mais, é uma subtração, tá bom? Então, vamos pensar. Para comparar 2 números, calculamos a diferença entre eles. Então, diferença também, sempre que fala em diferença, é uma subtração.
Beth e Caio viram que a diferença entre 7 e 5, entre os 7 livros que a Beth leu e os 5 livros que o Caio leu, é 2. E calcularam, né? 7 menos 5 igual a 2. Vamos ver outros exemplos? Veja quantos carrinhos Beto tem. Nossa, que chique essa coleção do Beto, né, pessoal? E a pergunta é: quantos carros vermelhos há mais que pretos? A gente pode, relacionar um vermelho e um preto. 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 Quantos ficaram aqui sem fazer parzinho? 3. 3 carros vermelhos. Então, o Beto tem 3 carros vermelhos a mais que carro preto, certo? Então, a diferença entre 8 e 5, né? A diferença entre os 8 carros vermelhos e os 5 carros vermelhos é 5. 8 menos 5, então, é igual a... Igual a 3, né? Deixa eu colocar o 3 aqui. 3. 8 menos 5 igual a 3. Certo, pessoal? Tem mais um exemplo aqui da Joana. Eu quero que esse vocês façam sozinhos. Vou só ler para vocês. A Joana tem 6 carrinhos azuis e 2 carrinhos amarelos. Faça o desenho se precisar, pessoal. Quantos carrinhos azuis há a mais que amarelos? Qual é a diferença entre os 6 carrinhos azuis e os 2 carrinhos amarelos? 6 carrinhos azuis menos 2 carrinhos amarelos é igual a quanto? Tá vendo que é várias maneiras de pensar, mas para chegar no mesmo resultado. Quero que você pense sobre isso. Se tiver dificuldade, faça desenho. O desenho ajuda vocês, certo? Então, depois da pausinha que você fez, eu vou fazer mais uma situação com você para te ajudar a pensar. Então, eu fiz o A com você, você fez o B sozinho. O B tá pronto? A gente pode continuar? Então, vamos lá. Vou fazer o C com você. Tem um colar de contas, né? Contas brancas e contas pretas. E o que a gente quer saber é quantas contas pretas há a menos que brancas. Então, eu posso aqui, relacionar uma com a outra, né? Vou colocar de vermelho nas brancas a mesma quantidade de pretinha que eu tenho. Então, eu eliminei 2 para descobrir qual é a diferença. Quantas continhas aqui tem a mais, né, do que aqui nas pretas? Ou quantas pretas tem a menos? Então, vamos lá descobrir. Então, pessoal, se eu mostro o desenho, eu acabo mostrando quantas tem a mais, né? Porque, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 a mais. Mas eu posso também realizar a operação. Eu sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas brancas a mais, ou 6 a menos, né? Então, quantas contas pretas há a menos que brancas? Nossa, ficou muito grande. 6 contas a menos. Vou diminuir para ficar mais ajeitadinho isso aqui. Nossa, que ficou gigante. Há 6 contas pretas, né? Vamos especificar? Pretas a menos. E como que eu faço isso? Se eu não tivesse o desenho, né? Às vezes não tem o desenho. Eu pego o que tem mais e tiro o que tem menos. 8 menos 2, né? Então,
Aqui eu mostrei para vocês uma estratégia de comparar. Aqui vai ser uma estratégia de tirar, para descobrir a diferença. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 continhas. 8 continhas brancas. Vou tirar das continhas brancas o número de continhas pretas que eu tenho. 1, 2. Né? Então, eu representei aqui. Quantas continhas brancas sobraram para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é o número de contas brancas que eu tenho a mais ou pretas que eu tenho a menos. Assim a gente descobre que a diferença entre o 8 e o 2, ó, diferença menos, né? É 6. Tudo bem? Então, esse é um novo pensamento, uma nova palavra que está aparecendo para a gente. Diferença. A diferença é 6. Então, pessoal, as palavras vão mudando, mas o procedimento, a continha que eu preciso fazer continua a mesma, certo? Então, talvez nesse primeiro momento, como fica falando a menos, a mais, diferença, né? Palavrinhas novas, pode ser que fique um pouco confuso, mas conforme nós formos resolvendo mais atividades desse jeito, vai ficando mais simples, tudo bem? Então faça com cuidado, pense direitinho que vai dar tudo certo. Tem um último exemplo que eu quero que vocês tentem para ver se entendeu direitinho. Faça o desenho. Aqui está falando assim, que a Kátia ela tem 9 figurinhas e o Daniel tem 6. Então, primeiro desenhe as 9 figurinhas da Kátia, depois desenhe as 6 do Daniel. Depois tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Primeiro, quem tem menos figurinhas? Responda. Quantas quem tem menos tem a menos? E depois, qual é a diferença entre o 9 e o 6? E assim nós vamos nos acostumando com as palavrinhas, certo? Então, faça com atenção. Se tiver dúvida, peça ajuda. Muito obrigada e até a próxima atividade.